A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Fidelidade abre os céus. Preste atenção. Lucas capítulo 16, do verso 10 ao 13, diz assim: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornasseis fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornasseis fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Sabe, filho, tudo pertence ao Senhor. Quando Ele nos agracia com algo, sempre uma parte deve voltar para ser usada para o sustento da obra dele. Deus não nos dá seus recursos para o único proveito nosso. Isso ficou demonstrado na edificação do tabernáculo. O primeiro uso do dinheiro foi para construir o tabernáculo. Não tudo, mas somente uma parte para deveria definir. Tendo isso como pressuposto, eu pergunto a você: para quem Deus dará os seus recursos? Para quem é fiel e usa parte da vida para a sua obra, ou para quem fica com tudo que recebeu de Deus? Evidentemente, não há dúvidas quanto a essa resposta. Por isso podemos afirmar que a fidelidade abre as portas do céu para nós. Quando Deus quer que algo seja feito em sua casa, Ele olha para a terra, procura pessoas fiéis mais próximas da obra dele, que ele quer fazer, e libera os recursos para essa pessoa. Repare na nossa forma maravilhosa pela qual Deus trabalha. Quando há uma necessidade na obra de Deus, Ele sempre supre essa necessidade. Como, pastor? Abençoando alguém. Essa pessoa recebe mais do que o que vai ser usado para a necessidade da obra. O restante fica com a pessoa fiel. Os fiéis são aqueles que entenderam isso. É exatamente por isso que sempre lucram. Eles sabem que ninguém que investe na casa de Deus fica sem receber muito mais em troca daquilo que ofertou aos pés do Senhor. Ah, pastor, quando eu tiver, muito eu contribuo. Quem diz isso não entendeu nada ainda. Primeiro, a contribuição não é uma obrigação. É uma questão de estar aliançado em amor. Segundo, tudo que você tem é de Deus. Foi Ele que deu a você. Você negligencia justamente aquilo que é o seu benfeitor? Terceiro, a fidelidade é uma questão de caráter e não de ter mais ou menos. Ou eu decido ser fiel, ou eu decido não ser fiel. Só depois que o nosso caráter foi aprovado é que Deus nos dará em abundância. Mateus 25, 21. Quando eu digo, quando eu estiver mais eu contribuo, na verdade eu estou fazendo uma barganha com Deus. O Senhor me dá tanto que eu lhe dou outra parte. Além de ser um negócio, aí não há aliança. Quem aceita esse tipo de negócio? Você não tem nada, eu dou algo a você, continuo doando. Quando você tiver muito, aí você me dá uma parte. Que excelente negócio. Esse é o pressuposto de alguém que vai prover a você? Isso é um absurdo. No entanto, se você estivesse no lugar de Deus, você abençoaria alguém assim? Por que você acha que Deus faria isso? A sua fidelidade deve, desde já, estar em funcionamento para que você prospere muito. Se você está tentando passar o Senhor para trás, imagina como não ficará com seu próximo. Caso isso esteja acontecendo com você, é melhor ir direto ao ponto. Você não conhece nada de Deus e ama tanto o dinheiro que não consegue ficar sem ele.
Por isso, não investe na obra de Deus. Pelo menos que isso, os versículos que nós lemos estão dizendo. Alinhe-se com os exemplos que a palavra de Deus nos dá. Sobre a viúva pobre, lá em Marcos, capítulo 12, verso 41 ao 44, diz assim: Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa de ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essa viúva pobre deu mais que todos, porque os outros deram o que estava sobrando. Porém ela, que tão pobre, deu tudo que tinha para viver. A igreja da Macedônia, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao 10, diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, que porque no meio de muita tribulação e prova, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos graça de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram isso como nós esperávamos, mas também se deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, que nos levou a recomendar a Tito, que, como começou assim, também complete a graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestai a superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Uma questão de fé. Ser fiel também é uma questão de fé. A palavra de Deus diz que se é possível agradar a Deus através da fé. Hebreus 11:6. Você tem que crer que Deus será galardoador dos que o servem. Ou seja, eu sou fiel, por isso Deus me dará algo ainda que eu não tenho, mas eu creio que Ele dará. Isso é fé. Quando você é fiel, você se alinha com o trono de Deus, pois Ele é fiel, ainda que nós não sejamos. Ele jamais poderá deixar de ser fiel, pois nele não há sombra de variação. Tiago, capítulo 1, verso 17. Quando alguém se alinha ao trono de Deus, um tremendo poder é liberado, e os céus se abrem às suas comportas para abençoar com toda sorte de bênçãos, inclusive financeira. E essa pessoa que se alinhou, qual é o seu problema quanto à fidelidade? Não entendeu? Não tem caráter ou não tem fé? Você não tem que ser fiel quanto àquilo que ainda não recebeu, somente do que recebeu. Isso para você ver que Deus é muito justo. Primeiro, Ele define o que deve ser feito. Segundo, Ele te abençoa com algo. E depois, Ele espera que você seja fiel quanto àquilo que Ele te deu. Você faz isso com os outros? Pois é, Deus faz. Quer os céus abertos sobre você? Seja fiel. Aleluia! Para que você possa meditar. Você é fiel com os recursos que Deus colocou na sua mão? Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo através do canal do YouTube. Que essa palavra traga revelação ao seu coração sobre fidelidade. Eu creio que a vontade do Senhor é que os teus filhos prosperem. Livra eles da dívida, livra eles da pobreza, livra eles da miséria e da necessidade. Que eles possam prosperar abundantemente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que Deus possa levantar mais pessoas que sejam fiéis na sua casa e na sua obra. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, você tem uma grande oportunidade hoje de fazer uma oferta generosa. Aí tem o número do Pix. Através da sua oferta, vamos levar pessoas ao encontro com o Senhor. E também queremos ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Creia, Deus quer prosperar você, em nome de Jesus.
Amém, amém e amém.